Pensamos que uma pessoa, quando está possessa por um demônio, ela simplesmente manifesta força sobrenatural e fala com uma voz que não é dela. Realmente existe este nível de possessão, porém, existem outros níveis de possessão demoníaca de acordo com a Bíblia, e é importante sabermos estes níveis. Por quê? Porque podemos estar lidando com pessoas possessas por Satanás sem sabermos. Masterclass de interpretação bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Ao mesmo tempo, até mesmo nós, se não estivermos ligados a Deus, podemos, em um nível menor, obviamente, sermos usados por Satanás para perpetuar a maldade e perpetuar os planos dele. E por isso, neste vídeo, eu vou mostrar para você alguns níveis de possessão demoníaca, para que você possa identificar isto em certas pessoas, situações, e ao mesmo tempo precaver-se disso. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro nível, perda de autonomia e força sobrenatural. Este é o primeiro nível. Eu vou colocar aqui, não em ordem de importância, né, mas apenas como um recurso pedagógico para nós analisarmos os diferentes níveis. Mas eu escolhi este primeiro justamente porque é o mais visível, o mais acentuado. Aqui em Mateus capítulo 8, vamos ler aqui dos versos 28 a 34. Esse mesmo episódio você pode ler em Marcos capítulo 5, versos 1 a 20. Diz o texto: Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui atormentar-nos antes do tempo? Então você vê aqui, nesses 2 versos, você pode ler até o 34, que essas 2 pessoas possessas, elas perderam a autonomia, porque o demônio levava-as aonde ele queria, elas falavam com uma voz que não era delas, e também tinham força sobrenatural. Então este é o nível mais acentuado de possessão demoníaca. A pessoa perde a sua autonomia e também demonstra uma força fora daquilo que é comum entre os seres humanos. Segundo nível, você pode também ler sobre isso em Atos 19, 13 a 16. Tá? Eu vou deixar aqui mais esse texto para você. Segundo nível, por incrível que pareça, má administração política também se constitui num nível de possessão demoníaca. Você quer ver? Vamos para o livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 10, nós encontramos claramente um conflito entre um anjo de Deus e um demônio. E o curioso é que este demônio foi chamado em Daniel 10 de o príncipe do rei da Pérsia. E também um outro demônio foi chamado de o príncipe do rei da Grécia. Daniel havia orado a Deus e Gabriel, o anjo Gabriel, veio responder a esta oração diretamente ao profeta. Só que ele levou 21 dias para chegar até Daniel. De maneira nenhuma um ser humano seguraria um anjo, ainda mais por 21 dias. No Antigo Testamento temos um relato que um anjo de Deus foi capaz de matar 185 mil soldados assírios. Então este ser com quem Gabriel lutou não foi um ser humano, simplesmente. Foi um demônio responsável por administrar
as questões políticas perversas, que não estavam de acordo com os princípios de Deus, na região da Pérsia. Veja o que diz Daniel capítulo 10, 13 e 14. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio a me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja, Miguel teve de intervir, e que nós cremos, Miguel é um nome, é um título de guerra de Jesus, que não o rebaixa a uma condição de criatura, pelo contrário. Cristo, por ser o criador dos anjos, né, ele é o comandante principal dos anjos. Então, a nossa crença em relação a Miguel é a mesma de Matthew Henry, por exemplo, que tem um comentário bíblico publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Miguel é um nome honorífico, um título honorífico de Jesus, quando ele está em conflito direto com Satanás. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas o que você vê aqui é que Gabriel precisou contar com ajuda, porque já há 21 dias estava ali em uma luta contra o príncipe do rei da Pérsia, né? Por quê? Obviamente, né, este príncipe era um demônio responsável por administrar a maldade no reino da Pérsia. Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Ou seja, ter mais um confronto entre Gabriel e este demônio poderoso. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Então aqui o anjo Gabriel informa a Daniel, né, que a demora em Gabriel chegar até ele ocorreu porque ele estava numa luta com o príncipe da Pérsia, que era o demônio responsável por administrar a maldade ali. E que ao voltar ele lutaria com esse demônio novamente e depois com o demônio responsável por administrar as questões de Satanás na região da Grécia. Tá? Então você percebe que questões políticas contraditórias com os princípios de Deus, elas são direcionadas por pessoas que têm a mente possuída pelo demônio. Não manifestam uma força sobrenatural e uma perda total de autonomia, mas existe um grau de possessão demoníaca através do qual, né, demônios usam pessoas para implementarem leis que são contrárias aos princípios de Deus para a sociedade. E Deus também preserva os seus filhos lá, uma minoria, para ir segurando as coisas. Então você e eu temos que entender, como diz Paulo em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra seres humanos. A nossa maior luta é contra os principados e potestades, contra os poderes das trevas. E obviamente que os poderes das trevas estão em todos os âmbitos da esfera humana, inclusive na administração de certos conflitos, na administração de ideologias contrárias às leis espirituais e às leis naturais de Deus. Afinal, o demônio conhece muito bem o Salmo 33,12, não é? Que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Qualquer nação que segue os princípios de Deus, mesmo sendo óbvio um estado laico, esta nação tem bênçãos. Existem leis naturais, leis espirituais, que quando seguidas trazem bênçãos, tá? Então, o primeiro nível de possessão demoníaca pode ocorrer perda, sim, da autonomia e força sobrenatural. Um segundo nível de possessão demoníaca ocorre em má administração política, quando decisões são tomadas e que contrariam os princípios da palavra de Deus, tá? Terceiro nível de possessão, oposição ao bem. Quem se opõe àquilo que é bom está sofrendo um nível de possessão demoníaca. Quer ver? João capítulo 13, versos 1 e 2. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus,
E aí segue o relato. Ou seja, Judas sofreu um grau menor de possessão demoníaca. Levou-o a trair Jesus e a se opor àquele que é a fonte de todo o bem, que é Cristo. Comentando esse texto, Ellen White, neste livro aqui, O Libertador, que é o livro O Desejado de Todas as Nações, só que em uma linguagem mais atualizada, né? Na página 376, ela tem uma declaração aqui muito interessante sobre esse momento em que Judas foi usado pelo demônio. Tá? Diz assim, ó: possuído por um demônio, resolveu completar o trabalho que havia concordado fazer, trair seu Senhor. Então, comentando esse texto, Ellen White diz que realmente Judas, para trair Jesus e opor-se ao bem, ele foi possuído sim por um demônio. E Judas não manifestou aqui força sobrenatural, perda total de autonomia e nem esbravejou, saiu rolando pelo chão, não. Ele teve um grau de possessão demoníaca que o levou a trair Jesus e a se opor ao bem. Ok? Então esse seria um terceiro nível que eu estou colocando aqui, não em ordem de importância, apenas de forma pedagógica. Quarto nível de possessão demoníaca: heresias doutrinárias e falsas profecias. Você sabia que pessoas que pregam heresias doutrinárias, elas também estão passando por um nível de possessão demoníaca? Veja, não estou falando de pessoas sinceras que creem em doutrinas erradas e vivem de acordo com a luz que elas receberam. Não estou falando desses filhos de Deus, tá? Eu estou falando de pessoas que, mesmo com todas as evidências, mesmo com a Bíblia sendo clara e mesmo o Espírito Santo falando ao coração delas, elas continuam decidindo a pregar em heresias. E isso é um nível de possessão demoníaca. Vamos ver? Alguns textos. O primeiro, Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, presta atenção nisso: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Cristo não estava xingando Pedro, porque Pedro não queria que Jesus cumprisse com a sua missão de morrer pela humanidade. Cristo estava falando com Satanás, que estava em um nível menor, usando Pedro para se opor à verdade de que Jesus deveria morrer pela humanidade. Então você percebe? É muito perigoso. E se Pedro pôde ter um grau de possessão demoníaca, Pedro que andava pessoalmente com Jesus, se você e eu vacilarmos, também podemos passar por algum grau de possessão demoníaca e sermos usados para cumprirmos com o propósito do demônio. Então por isso que a nossa comunhão com Deus deve ser constante, e por isso que nós temos que ter acesso a esse tipo de informação, para nos precavermos, tá? Outro texto que mostra que heresias doutrinárias e também falsas profecias indicam um grau de possessão demoníaca, vamos ver aqui em Atos capítulo 13, dos versos 6 a 12. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo,
olhando firmemente para Elimas, que era um feiticeiro, né, um mago, na verdade, e também um falso profeta, não é? Disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os restos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então você vê aqui, Paulo disse que esse indivíduo que praticava magia, que era falso profeta e que estava atrapalhando este procônsul romano de entender a palavra de Deus, Paulo chamou de filho do diabo. Ele permitiu que o diabo o possuísse e o usasse. Tá? E Apocalipse 16, 14, tá? É um outro texto também esclarecedor, que diz assim: falando do momento final da história humana, em que poderes políticos e religiosos se unirão para perseguir os filhos de Deus na chamada Batalha Armagedon, que é uma batalha, digamos assim, não literal que vai ocorrer no Monte Armagedon, mas literal, mas simbólica, porque essa batalha ocorrerá, né, na forma de perseguição contra os filhos de Deus em todo o mundo. Diz Apocalipse 16,14, ó, são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você percebe? Pessoas que se opõem ao bem, que pregam heresias doutrinárias, que são falsos profetas, também passam por um grau de possessão demoníaca. Quinto nível de possessão demoníaca: ódio excessivo, inveja e mentira. Não estou dizendo que todas as pessoas que sentem isso, elas estão possuídas pelo demônio, ok? Elas estão possuídas pela própria arrogância e maldade delas. Mas há casos em que quando a pessoa manifesta um ódio incontrolável, né? Quando manifesta inveja e não faz questão de se arrepender, e mente descaradamente, mesmo com todas as provas contra ela, ela não tem simplesmente um problema de ordem emocional. Essa pessoa pode sim estar possessa por um demônio. Tá? Vamos ler aqui alguns textos. O primeiro deles, Mateus 12, versos 13 e 14. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Os fariseus ficaram com tanta raiva de Jesus, com tanto ódio, por Jesus ter curado uma pessoa no dia de sábado, que eles tramaram até mesmo matar Jesus. E neste contexto, ali a partir dos versos 22 a 33, né, a 31, a 32, Jesus adverte-os do pecado contra o Espírito Santo. E Jesus fala, né, aqui nesse contexto, da presença de demônios na vida deles. E isso é reforçado em João 8,44. Além deles acumularem um ódio excessivo de Jesus, eles mentiam descaradamente. E o que Jesus diz a respeito em João 8,44? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 1 João 3,15 é dito que quem odeia a seu irmão é um assassino. Óbvio, um assassinato em grau muito menor, mas é um tipo de assassinato. E como Satanás odiava a Deus desde o princípio, ele é chamado de homicida.
E como os fariseus, além de mentirem descaradamente, tinham ódio de Jesus, eles eram considerados filhos do diabo, porque o caráter deles tinha uma certa semelhança com o assassino Satanás. Então o ódio excessivo ao ponto de querer a morte de alguém, especialmente alguém que não cometeu nenhum crime, né? Diríamos assim, a querer a morte de alguém, porque se alguém pensa diferente de você, isso é indício de que a pessoa está possuída pelo demônio. Num grau menor, mas está possuída pelo demônio. Então você percebe, quando nós pensamos que possessão demoníaca ocorre apenas quando alguém está com uma força sobrenatural, furioso e falando com uma voz que não é dela, nós acabamos ignorando que há outros níveis de possessão e que nós mesmos podemos em algum momento, se nos apegarmos do Senhor, sermos usados pelo diabo. Ok? Então temos que prestar muita atenção nisso. E estamos indo para o final, 6º nível, né, de possessão demoníaca: mediunidade e mascarada oposição ao Evangelho. Você sabia que, de acordo com a Bíblia, incorporar um espírito é incorporar um demônio? Sim, a Bíblia ensina. Deus ama, né, todos os médiuns, Deus ama todos os nossos irmãos espíritas. O amor de Deus é incondicional e Ele tem seus filhos em todos os lugares. Mas os espíritos que psicografam ou que falam por meio de médiuns, né, de acordo com a Bíblia, são espíritos demoníacos, não são as pessoas que morreram. Você pode ler Deuteronômio 8, 9 a 14, e você ver ali que Deus abomina esse tipo de prática. E considerando Apocalipse 12, 7 a 12, que nos mostra que só existem 2 poderes antagônicos no universo, Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos, se Deus abomina qualquer prática mediúnica, é óbvio que o poder que está por trás dela é o poder antagônico a Jesus nesse conflito cósmico. Vamos ver aqui Atos 16, 16 a 19. Para você ver que a mediunidade, né, e uma mascarada oposição ao Evangelho também são indícios de possessão demoníaca num grau menor, obviamente. Atos 16, 16 a 19 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, aqui é o apóstolo Paulo, tá? Estava aqui acompanhado de algumas pessoas. Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, aqui Lucas, né, que escreveu aqui, estava junto: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Está vendo que aqui parece que ele está falando bem do Evangelho, mas ele está atrapalhando? Esse indivíduo está manifestando aqui, esse demônio, uma oposição mascarada ao Evangelho, tá? Ele se opôs ao Evangelho como? Querendo associar ele, o médium, aos apóstolos, falando bem deles, para depois que os apóstolos, quem sabe, saíssem da cidade, o engano continuasse. Verso 18: isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então você percebe, esta jovem estava sendo usada como uma médium, tá? E se fosse algo de Deus, Paulo não teria, no verso 18, em nome de Jesus Cristo, expulsado aquele espírito. Se fosse um espírito adivinhador de alguém que morreu e que estivesse dizendo algo sobre o futuro, obviamente Paulo não teria mandado embora em nome de Jesus, mas era um demônio que ainda se fez passar por alguém que apoiava o ministério de Paulo, mas na verdade queria
confundir a mente das pessoas. Então, de acordo com esse texto, e você pode também ler Deuteronômio, né, como eu disse antes, 18, 9 a 14, não há dúvida alguma de que o poder antagônico aqui era Satanás. Leia também 2 Coríntios 11, 13 e 14. Ele diz que Satanás pode se disfarçar em anjo de luz, bem como os agentes de Satanás também. Outro nível, né, de possessão demoníaca, a prática da feitiçaria. De acordo com a Bíblia, quem pratica a feitiçaria também tem um envolvimento, passa por um grau de possessão demoníaca. Tá? Vamos ler isso em Atos capítulo 8. Isso se encontra em Atos capítulo 8, você pode ler dos versos 9 ao 25. Eu vou ler versos 9 a 12 e depois 18 a 23. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. E aí, versos 18 a 23, quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério. Vejam, o feiticeiro não tinha parte no ministério de Deus. Portanto, arrepende-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Então você percebe? Pessoas envolvidas com artes mágicas, com práticas de feitiçaria, estão também, em um certo grau, sendo usadas por Satanás. E qual é o conselho da Bíblia para tais pessoas? É um conselho de um Deus amoroso que quer o bem, né, de todos os seus filhos, independente da religião ou do culto ao qual pertençam. Aqui em Atos 19, versos 18 a 20, aqui vemos um registro bíblico que serve de conselho para aquele que pratica feitiçaria, mediunidade, qualquer outro tipo de evento sobrenatural, tá ok? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias faltas. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Você percebe que esse registro já dá um conselho? Queima tudo. Tudo que for livro que tem a ver com mediunidade, com magia, queima tudo depois que você compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Só para nós vermos aqui quanto que vale, né, esses 50.000 denários, eu vou pegar aqui uma tradução bíblica. Vamos ver aqui na Nova Versão Transformadora, que já vai traduzir este valor para a nossa realidade. Tá? Atos capítulo 19, vamos ver aqui o versículo 19. Ó. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata.
O denário era uma moeda de prata. Então imagine, 50.000 moedas de prata em livros de feitiçaria. Tudo foi queimado e jogado no lixo, porque eles entenderam que o evangelho de Jesus Cristo nada tinha a ver com feitiçaria. Tá ok? Vamos aqui para mais um nível, tá, de possessão demoníaca. Nós vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis. Vamos para o último, 8º nível. Algumas enfermidades. Você sabia que algumas enfermidades podem ter sim a atuação do demônio? Agora deixa eu esclarecer isso para você. Existem fanáticos, né, que dizem que toda doença é resultado do demônio. Não, isso é uma besteira, a Bíblia não ensina isso, tá? Eu vou mostrar aqui para você depois, mas você vai ver que muitas das doenças têm a ver com a nossa própria mente e com o nosso estilo de vida, tá? Ellen White, por exemplo, no seu livro Mente, Caráter e Personalidade, a ciência diz também que 90% das doenças são psicossomáticas, ok? Então, padrões de pensamentos distorcidos e de comportamento, bem como alimentação e não cuidado com o corpo, traz doença, tá? Então isso não é doença, não é possessão demoníaca. Agora, em alguns casos, o demônio pode sim levar enfermidades para as pessoas. Vamos ver alguns textos aqui para entendermos isso, equilibrarmos o assunto e aí finalizaremos o nosso vídeo. Marcos 9, 17 e 18. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe ao teu senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então você percebe, esse jovem aqui era mudo, estava com esta enfermidade que o impedia de falar, e além disso ele espumava, é lançado por terra, rangia os dentes. Esta enfermidade era acompanhada, era resultante de uma possessão demoníaca. Então existem algumas doenças, sim, que podem ser impostas pelo demônio. Mas, lembre-se, essas exceções não se constituem na regra para dizer que toda pessoa doente está possuída por um demônio. Isso seria um erro, grotesco, né? E a Bíblia não apoia isso. Que essas exceções não são a regra, vamos ver aqui 2 textos bíblicos que serão suficientes e aí finalizaremos esse vídeo. Em Marcos 2, 17, olha o que Jesus diz. Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus disse aqui que assim como ele veio os chamar pecadores e não justos, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se toda doença fosse resultado de possessão demoníaca, Cristo não teria dito que as pessoas precisariam de médicos, né? Ele teria dito que os sãos não precisam de médico e que os doentes precisam ser exorcizados. Ele não disse isso. Tá? Ele disse que os doentes precisam de médico. E da mesma forma, aquele que está doente pelo pecado precisa do médico Jesus. Então, a Bíblia não ensina que toda doença é resultado de possessão demoníaca. E um último texto, 1 Timóteo 5,23. O apóstolo Paulo também não era contra a medicina, tá? Tanto que ele orientou Timóteo a fazer uso de um recurso medicinal da época para poder evitar problemas de estômago. E Paulo recebeu de Deus o dom da cura. Só que naquele momento, Deus preferiu usar, né, aquilo que havia na ciência para curar a Timóteo. E em 1 Timóteo 5,23 lemos o seguinte: não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Se fosse possessão demoníaca a doença de Timóteo, você acha que Paulo tinha recomendado ele a usar a medicina da época? Né? Aqui não diz, bebe um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes possessões demoníacas. Nada disso. O próprio fato dele indicar um recurso natural demonstra que aqui a medicina em voga na época foi considerada e respeitada. Tá? Eles mesclavam
tá? Um pouco de vinho com 2/3 de água, né? Para diminuir a possibilidade de tomar uma água infectada. Tá? Eles não usavam aqui o vinho puro. Era misturado com a água para tornar a água mais potável, diríamos assim, né? E como um recurso medicinal aqui nesse contexto. Tá? Então lembre-se, as exceções não são a regra. Então nós vimos aqui 8 níveis de possessão demoníaca. Perda de autonomia e força sobrenatural, má administração política, oposição ao bem, heresias doutrinárias e falsas profecias, ódio excessivo, inveja e mentira, mediunidade e mascarada oposição ao evangelho, prática da feitiçaria e algumas, não todas, as enfermidades. E a Bíblia, para finalizarmos, dá algumas dicas para você não apenas precaver-se, mas para você também lidar com isso caso você precise. Tomara que não precise. Ou para você ensinar alguém que tenha recebido de Deus esse dom espiritual de, em nome de Jesus, expulsar demônios das pessoas. Tá? E aqui eu vou deixar esses textos para finalizar. Algumas dicas para lidar com a possessão demoníaca. Atos 16, 25 e 26, Tiago 4, 7 e 1 Pedro 5, 7 e 8. Esses serão os textos. Atos 16, 25 e 26 diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Paulo e Silas haviam sido presos por pregar o evangelho, foram açoitados porque Satanás atuou naquelas pessoas para fazer essa barbaridade com os apóstolos. Só que o que eles fizeram? Oravam e cantavam louvores a Deus. Então esta é uma dica. O texto aqui não está falando da possessão demoníaca em si, mas apresenta um recurso para os momentos difíceis. E quando alguém se depara com esse acontecimento tão desconfortável, né, que é você estar diante de uma pessoa possessa, e eu já estive, né, e não é uma coisa fácil, né, faça como os apóstolos, quando estavam presos, porque Satanás usou pessoas para fazer aquilo com eles, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é uma forma, né, de expulsar esses demônios, porque Deus, né, traz os anjos bons próximo aos seus adoradores. Outra dica, Tiago capítulo 4, verso 7, um texto conhecido, mas convém nós lembrarmos do texto que diz assim: Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se você resistir ao diabo, sujeitando-se a Deus, pode ter certeza que Satanás não ficará na sua presença. Se ele possuir alguém em um desses 8 níveis aqui, pelo menos, existem outros obviamente, mas você estiver sujeita a Deus e resistir a isso, pode ter certeza, o diabo vai fugir da sua presença. Porque o Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não há potestade do mal que possa permanecer na presença de quem ama a Jesus e é protegido por Jesus e seus anjos. Ok? E a última dica, 1 Pedro capítulo 5, versos 7 e 8. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então, lançar sobre Deus nossas preocupações para aliviar a mente, né? Vigiar para não cair nas artimanhas de Satanás, né? Porque ele é como um leão que ruge procurando a primeira oportunidade para dar o bote, e resistir a Satanás firmemente pela fé em Jesus Cristo. Essas são algumas das dicas para nós lidarmos com possessões demoníacas nos mais diferentes graus.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta, não é? Porque isso fará com que o YouTube entenda a relevância desse material para outras pessoas. Num próximo vídeo, falaremos aí sobre outros assuntos importantíssimos das Escrituras. Eu espero ter o privilégio de contar com a sua companhia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. A Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.